Olá, seja bem-vindo ao Palavra Encarnada. Essa é a meditação diária do Evangelho, promovida pela Obra Lumen de Evangelização, que você pode acessar e, à luz do nosso carisma, meditar sobre a liturgia do dia. Hoje, terça-feira, dia 1º de dezembro, nós estamos no tempo do Advento, esse tempo de espera que a Igreja nos chama a viver. E oficialmente hoje nós iniciamos mais um mês, o mês do Natal, o mês de dezembro. E eu gostaria de começar a meditação de hoje agradecendo a você que é membro da Obra Lumen, que é membro Ser Feliz, que conhece, que acompanha a gente nas redes sociais e que se empenhou pela evangelização Ser Feliz no mês de novembro. O mês de novembro foi um verdadeiro milagre de providência. E tudo aconteceu como tinha que acontecer para que nós mais uma vez acreditássemos na providência e percebamos que em dezembro a gente precisa começar a se lançar, a gente precisa continuar evangelizando nessa corrente de evangelização que não pode parar. Por isso, recomecemos hoje a anunciar que ser feliz é fazer o outro feliz e que essa é a chave da nossa felicidade. Pois bem, vamos então ao Evangelho. O Evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24. E antes de fazer a leitura desse trecho do Evangelho, vamos pedir que o Espírito Santo se faça presente neste lugar para que ele conduza a leitura e a meditação e, sobretudo, que ele nos ajude a fazer com que essa palavra se torne carne, se torne viva, se torne encarnada no nosso dia a dia e no nosso cotidiano. Vamos então ao Evangelho. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é muito rico, né? Quando Jesus começa louvando ao Pai e fala que só aos pequeninos muitas coisas vão ser reveladas, mas eu gostaria de fixar a nossa meditação de forma especial no finalzinho do trecho, quando o Evangelho afirma, essa fala de Jesus aos discípulos: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. O que é que os discípulos estavam vendo e que muitos profetas não puderam ver? Eles estavam vendo Jesus. Eles estavam tendo uma experiência e um encontro pessoal com Jesus. Eles estavam sendo educados, formados, conduzidos por Jesus. E que graça! Quantos profetas desejaram ver isso? O tempo do Advento é um tempo em que a igreja vai nos colocando muitas vezes a leitura de Isaías, onde ele faz esse anúncio do Messias, e no Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus, a presença de Jesus entre os discípulos, para a gente perceber como era que acontecia. Era uma promessa no Antigo Testamento que no Novo Testamento se fez carne, se fez verdade, se fez presente. E os discípulos eram felizardos, porque eles podiam ver, eles podiam ouvir. E quando eu fiz a leitura desse trecho em oração, o Senhor me fez lembrar muito
daquela passagem, né, do rico Epulão e do pobre Lázaro, que na obra Lumen nós costumamos meditar bastante. E o Senhor me lembrava muito daquele trecho em que o rico, já sabendo do seu julgamento, já sabendo que estaria no fogo eterno e que estava condenado, e sabendo que Lázaro estava no céu, ele pede ao Senhor que mande Lázaro, né? Ele pede a Abraão que mande Lázaro voltar lá, porque ele tinha 5 irmãos. E ele queria que os irmãos soubessem daquilo que ele estava vivendo naquele momento, né? E eu comecei a pensar sobre isso. Ele queria que os irmãos vissem e ouvissem o que ele estava ouvindo. A experiência de salvação que ele não teve e que Lázaro teve, ele queria anunciar aos seus irmãos. Por amor aos seus irmãos, ele queria que os seus irmãos soubessem o que realmente conduz ao céu e o que pode levar cada um de nós para o inferno, para o fogo eterno, para a condenação. E o que é essa experiência, então, que gera salvação? É uma experiência salvífica, como nós falamos tantas vezes. E nós sabemos que o encontro do ressuscitado com o abandonado é uma experiência salvífica capaz de levar ao céu. Que essa capacidade de dar e de ofertar o que nós temos aos mais abandonados, de amar os mais esquecidos, é uma experiência salvífica. E é por isso que ela precisa ser anunciada. E eu fiquei pensando, nossa, quantas pessoas que hoje talvez estão no purgatório ou que já não têm mais tempo, que estão no fim da sua vida, quantas pessoas desejariam ter ouvido e ter visto o que nós vemos e ouvimos? Ter podido ter a experiência de ver Jesus, de tocar Jesus, de ouvir Jesus na pessoa daquele mais abandonado, daquele que sofre. Quantas pessoas querem ver e ouvir o que nós vemos e ouvimos? E aí vem a nossa missão de anunciar, de evangelizar, de anunciar esse encontro, essa experiência e de promover com que muitas pessoas passem por essa vida, por essa existência e digam, eu vi Jesus. Eu vi Jesus porque a Gisele me apresentou, eu vi Jesus porque a Mariana me apresentou, eu vi Jesus porque o Pedro me apresentou, eu vi Jesus. Eu vi Jesus porque aquele irmão que foi acolhido pela obra Lumen, ele me mostrou quem era Jesus encarnado nos mais pobres. Eu vi Jesus porque aquela pessoa que eu encontrei na missa anunciando o ser feliz me mostrou o que era ser feliz e me mostrou onde estava Jesus encarnado. E esse é o nosso chamado de evangelização. Nós acabamos de encerrar um mês e nós sempre dizemos que a evangelização ser feliz, a meta ser feliz, ela é um termômetro da nossa evangelização. E aí eu fiquei pensando, como é que nós estaremos daqui a 50 anos? Daqui a 50 anos vão ter se passado 600 meses. Quantos desses meses nós vamos realmente ter evangelizado e ter anunciado? E quantos desses meses nós vamos ter desperdiçado? Nós vamos não ter feito a nossa evangelização. Ou mesmo nós, né? Nós às vezes não vamos acreditar que Jesus está ali, nós não vamos ouvir, não vamos ver essa experiência. E o chamado que Jesus nos faz nesse tempo de advento é de reorientar a nossa rota, de reorientar aí os nossos passos, para que a gente não perca mais tempo, não desperdice nenhuma oportunidade de ver e ouvir Jesus e nem desperdice nenhuma oportunidade de anunciar para alguém que ele pode ver e ouvir Jesus. E Jesus, né, já coloca que o caminho, a forma que nós temos de conseguir ver e ouvir é pela humildade. Porque isso só é revelado aos pequeninos. É por esse caminho de escolher os últimos lugares. E às vezes a gente confunde humildade com ser calado, ser na sua, não se intrometer. A gente também confunde ser humilde com ter poucas coisas. E de fato, o esbanjar
é um pecado e nos afasta da humildade. Mas a humildade não está só em não participar, em ficar calado, nem só em ter poucas coisas. A humildade é um sentimento que precisa brotar do íntimo do nosso coração. E na apostila Nos Passos de Assis e aqui na Obra Lumen, nós costumamos sempre pedir a Deus o dom da humildade, a graça da humildade. Nós costumamos rezar a ladainha da humildade, para que Deus nos livre desses momentos em que a gente acha que sabe mais, em que a gente despreza um direcionamento porque nós achamos que do nosso jeito vai ser melhor, onde a gente acha que a pessoa que nos lidera, seja numa casa de acolhimento, seja no grupo, ela está enganada, está falando bobagem, e aí a gente despreza aquele direcionamento e não vive. Seja quando a gente fica triste porque alguém não pediu a nossa opinião, porque alguém não nos consultou, porque alguém não foi atrás de nós, não nos bajulou. Isso é falta de humildade. E o nosso desejo hoje é que o Senhor nos livre dessas tentações, dessas coisas que vão nos desviando do foco, para que a gente possa ver e ouvir sobre Jesus, ver e ouvir do próprio Jesus e possa anunciar essa experiência, levando outras pessoas a também fazerem essa experiência. Então, o convite para que nós possamos selar essa meditação e tornar essa palavra encarnada no coração é para que você reze com a ladainha da humildade. Você pode aproveitar esse momento e continuar a sua oração escutando uma música que o link vai ficar aqui na descrição do vídeo e você pode ouvir. É uma música, uma versão da Ladainha da Humildade, gravada pelos missionários Shalom, que são uma banda de uma comunidade amiga com quem nós aprendemos muito e que nos ajuda a rezar e a meditar com essa escolha de não ser o primeiro, mas deixar que, sendo humildes, Deus fale aos nossos corações e se manifeste. Amém? Fiquemos com Deus e que essa palavra, de fato, se encarne na nossa vida, na nossa humilde vida.